Oi pessoal, meu nome é Rafael, sou professor do IFPB e hoje nós vamos estudar um pouco sobre displays de 7 segmentos. Na tela aqui vocês podem ver um exemplo de display de 7 segmentos. Nesse caso, antes disso, veja que a gente tem um conjunto aqui de LEDs conectados, esses LEDs aqui, ó. E veja que eles têm um tipo de conexão aqui com o terra, Então vamos entender o que é isso. Primeiramente, só uma revisão. Se eu tenho um LED aqui, Se eu tenho um LED, se eu quiser ativar esse LED, aqui eu tenho um anodo e aqui eu tenho o catodo. Então, se eu quiser ativar esse LED, eu tenho que fazer com que uma corrente circule nesse sentido aqui, uma corrente que seja suficiente para alimentar esse LED, geralmente aí 20 mA, depende do LED, depende da potência do LED. Para isso, obviamente, lembrando que nós precisamos aqui do resistor de limitação de corrente, para me dar esse valor de corrente aqui. Aqui eu teria a fonte DC, aplicada. E aqui, para fechar, esse circuito, eu teria o meu LED aterrado, certo? Aqui é meu R, aqui é minha fonte DC, mais ou menos. E eu teria essa corrente aqui circulando no meu circuito, passando aqui pelo meu LED e retornando aqui pelo terra. Consequentemente, eu teria esse meu LED on aqui, esse meu LED aceso, certo? Voltando aqui para o desenho, veja que eu tenho um conjunto de LEDs aqui, conectados pelo catodo. Então, veja que eu tenho isso aqui, Esses LEDs estão conectados dessa forma aqui. Isso é o que a gente chama de display de 7 segmentos com catodo comum, certo? Então, a gente tem um pino aqui no display, que é esse IGND aqui, que é o pino que a gente vai aterrar. É esse pino aqui, seria equivalente a isso aqui. Então, ele vai ser aterrado. Então significa que se eu colocar uma tensão aqui, em um desses pinos, eu vou ativar um dos segmentos do display, que é um LED, É um conjunto de LEDs aqui. Cada segmento do display é um LED. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o número 1, ativar o número 1 aqui nesse display, veja que eu tenho uma indicação aqui eu tenho indicação aqui das letras correspondentes aos LEDs, Então veja que eu tenho aqui, B e C. Então, para ativar esse número 1, eu teria que ativar o B aqui e também o C, Esses dois pinos. Então eu teria que pegar aqui e colocar aqui o meu resistor, e aqui eu teria que colocar a minha fonte DC, Teria que colocar uma tensão aqui nesses pinos. Seria, por exemplo, eu colocaria aqui em um pino do microcontrolador, para ativar, certo? Eu também tenho os displays de anodo comum, que o contrário disso, eles seriam dessa forma aqui, certo? Eles seriam assim. Então, o anodo é que é o comum nesse tipo de arranjo aqui. Então, eu coloco aqui a minha fonte, Lembrando que tem o resistor aqui, os resistores de limitação. Mas aí eu coloco minha fonte aqui de 5 volts, por exemplo, E aqui esses pinos
para que a corrente flua, eu tenho que aterrar isso aqui, certo? Então, quando eu aterro, é que eu ativo o LED, certo? Então, nesse arranjo aqui, os LEDs eles são ativados em 0, certo? Já aqui, né, eles são ativados em 1, ou nível lógico alto, ou 5 volts, por exemplo, certo? Então, essa é a ideia. Então, vamos dar uma olhadinha como é que fica na placa, né, na Picgenius, certo? Então, observa, né? Eu tenho aqui, ó, a placa, né, um esquema da placa. Observa que nesse bloquinho, os displays de 7 segmentos, ó, vamos procurar eles aqui. Aqui, ó. Os displays de 7 segmentos eles estão conectados aqui no porte D, certo? Então eles estão conectados aqui no porte D. Vamos dar uma olhadinha lá na placa mesmo, no esquemático da placa, para a gente ver como é que é feita essa conexão. Ó, tá aqui, ó, os displays, certo? 4 displays de 7 segmentos. Então, esse aqui é o esquemático da placa. Observa aqui que eu tenho os displays de 7 segmentos. E aqui eu tenho, ó, transistores, certo? Para cada display aqui, ó. Se você observar, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Se você observar, veja que eu tenho um pino saindo do display, ó, e vem para o transistor, e quando esse transistor é ativado, esse display é aterrado. Então a gente já viu que quando o display é aterrado é porque eu tenho o catódo comum, certo? Então olha só nesse esquema aqui como é que funciona. Veja que eu tenho 4 displays com 7 segmentos, né? Então observa que eu teria 28 pinos do microcontrolador se eu fosse ativar cada pino, cada pino individualmente, né? Só que para economia de pinos a gente utiliza um esquema de multiplexação. Então observa que veja que eu tenho aqui, ó, RD0, tem um resistor de limitação, ó, e eu tenho o pino 7 desse display, o pino 7 desse display e dos outros e dos demais displays, né? Então cada pino ele aciona aqui os 4 segmentos dos 4 displays, certo? Então, como é que eu consigo acionar um display individualmente? Aí a gente vai usar aqui, ó, esses 4 bits de controle. Então, imagina, ó, se eu ativar RD0 aqui e só esse transistor estiver acionado, só o segmento A vai ser acionado aqui desse display. Os demais não vão porque eles não vão estar aterrados. Aí se eu quiser acionar dos demais, eu tenho que controlar aqui nesses pinos aqui de cima, certo? Então a ideia seria essa. Da multiplexação, utilizar os mesmos pinos para acionar dispositivos diferentes, certo? Então vamos olhar aqui, ó. Os pinos de controle, né, dos displays de 7 segmentos, para cada segmento aqui A, B, C, D, é o porte D, né? Eu tenho RD0, RD1 e assim vai. E já esses pinos aqui de controle, ó, vamos dar uma olhadinha lá no microcontrolador para a gente ver. Vamos procurar aqui. Pronto, ó. Se você observar aqui, essa chave ela tem aqui, ó, display 1, 2, 3 e 4 conectados em A2, A3, A4 e A5. Então, esses vão ser nossos pinos de controle, de A2 a A5.
Então vamos lá, vamos trabalhar nesse código agora para a gente tentar fazer o acionamento do display de 7 segmentos lá da nossa placa, certo? Então vamos aqui agora para o nosso compilador e o que é que a gente tem que fazer, né? A gente já viu que o nosso display está conectado aqui em RD0, RD1, RD2, certo? Deixa eu mostrar aqui novamente. RD0, RD1, RD2 e assim sucessivamente. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vamos tentar acionar aqui o segmento A desse display aqui, certo? Então significa que eu tenho que acionar RD0 e aqui, para selecionar esse display, a gente tem que vir aqui no RA2, certo? Que seria o referente ao display 1, certo? Pronto, tá aqui, display 1. Então, vou ter que acionar RA2 e RD0. Então, vamos lá, vamos lá para o código. Então, esse aqui é o código que nós já vínhamos utilizando, certo? Vou reaproveitar aqui, certo? Vou reaproveitar as configurações. Pronto. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai acionar RD0, é o segmento A do display de 7 segmentos, certo? E a gente viu lá que a gente tem que acionar o pino, vamos relembrar aqui, o pino RA2 para a gente ativar o display, certo? Então vamos lá. RA2 seria o pino de controle do display 1, certo? Então vamos alterar aqui. Acionamento de display de 7 segmentos. Beleza? Então vamos nessa. Bom, a gente vai acionar o segmento RD0 e RA2. Então eu tenho que vir aqui no 3D, né? Já tem aqui, RD0 que a gente já tinha usado. Então vamos colocar aqui seria segmento A do display 1. Então tá aqui, RD0 é uma saída, né, que a gente vai acionar. Mesma coisa que eu tenho que vir com o 3A e o pino RA0, certo? Configurar ele como saída também. Então é uma saída. O que é que eu vou fazer aqui, vamos ativar esse pino e vamos colocar em 0 por enquanto, né, para começar todos em 0.
aqui seria o nosso pino RA0. Pronto, então configurei e agora a gente acionou aqui os pinos. Pino em nível baixo, certo? Pino em nível baixo. Então, o que é que a gente vai fazer? Quando eu entrar aqui no meu LED, né? Ou no meu loop, melhor dizendo. O que é que eu vou fazer? Vou ativar aqui simplesmente os ports, né? RD0 vai receber 1 e A0 não, né, gente? A2 aqui, que é o pino que a gente definiu aqui, né? A2 vai receber 1 também. Então, vou colocar aqui, ó, depois de um tempo, só para dar um efeito, vou desativar para ficar piscando, né? Então, vou colocar em 0. Vou dar mais um delay aqui. Pronto. Então, aqui a ideia é que inicialmente configurei os pinos como saída. Depois de um tempo, aí depois de configurar como saída, eu coloquei para nível lógico baixo. Aí esperei um tempinho, entrei no loop, nível lógico alto, espero um pouco, nível lógico baixo, espero um pouco e recomeço o loop. Então, a ideia é que o segmento A do pino 1 fique piscando, né? Então, pessoal, observa aqui que tem um errinho, né? Aqui é o tris A, aqui também, ó. Certo? O pino RA2. Eu vou ativar aqui, certo? Eu vou ativar aqui e não vou ativar aqui, porque eu só vou fazer piscar aqui, ó, ativando e desativando esse pino, certo? Por enquanto. Então vamos ver, vamos testar, ver se não tem mais nenhum problema. Vamos lá para o Pixim. Vou dar um reload. Pronto. Então observa que o display 1, ó, o pino, o segmento A está piscando, né? Certo? Veja que em decorrência do circuito aí, esse display A ele está ativado. Então vamos fazer o seguinte, vamos garantir que eu tenho um aterramento aqui no restante dos displays, certo? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso código. Então vou pegar aqui todos os displays. Então 2, 3, 4 e 5 e vou desativar eles, certo? Vou deixar só ativo o display 1. Então, 3, 4, 5. Isso aqui vai para 0, né? Aqui vai para 0. Pronto. Então vamos ver lá. Vamos compilar. E vamos lá para o Pixim Lab. Vou dar um reload. Pronto. Então observa que só esse display aqui está ativado. Veja que esses outros pinos estão ativados porque é default lá da minha placa. Vamos fazer o seguinte, vamos desativar esses pinos. Vamos voltar lá pro código. Vou pegar lá o port D
e vou configurar todo o porte D aqui como saída e vou fazer aqui o porte D receber 0, certo? Então vamos compilar e vamos lá para o PIC-Sim. Pronto, agora sim, só esse segmento está ativado. Vamos ativar os outros segmentos, certo? Vamos lá para o nosso compilador. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou ativar aqui os outros pinos de controle. Então eu devo ver aquele LED lá, aquele segmento de todos os displays piscando. Vamos lá. Pronto, tá aqui, ó, todos os segmentos, certo? Então basicamente é isso. Vocês têm que observar aqui os pinos, né? Ó, tem que estar ativado aqui para você poder estabelecer a conexão, certo? E basicamente o que vocês têm que observar é aqui no programa os pinos de controle, né? Tem que estar ativados. E aqui você vai usar aqui o pino de controle para ativar aquele display que você quer ativar. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo agora de multiplexação rapidinho. Então, a ideia é o seguinte. A ideia é que eu tenho os dois displays. Eu vou ativar os dois segmentos dos displays, do display 1 e 2, só que eu vou selecionar, usar os bits de controle para selecionar qual display vai aparecer. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, vem aqui, ó, porte A. Então, estou selecionando aqui o display 1, certo? E eu vou fazer o seguinte, ó, o display 2 vai estar desativado. Agora eu vou fazer o inverso aqui, certo? Eu vou... Sim, aqui é 400 milissegundos. Eu vou desativar esse e ativar esse aqui. Então vamos compilar. Vamos dar uma olhadinha lá no PIC-Sim, como é que fica. Pronto, ó. Então veja que eu estou ativando os dois ao mesmo tempo, só que eu estou usando o bit de controle para poder escolher qual o display vai ser ativado. Só que o que é que acontece? Eu estou dando um delay lá de 300 milissegundos, né? Vamos olhar aqui. Então observa que eu estou usando um delay de 300 milissegundos. O que é que acontece? Veja que aqui ele está piscando alternadamente, né? Então o que é que acontece se eu diminuir esse delay, certo? O que é que acontece? Então eles vão piscar de uma forma uma frequência maior, certo? Então vamos lá para o compilador e vamos diminuir isso aqui. Vou colocar 100 milissegundos. 100 milissegundos. Vamos compilar e ver como é que fica. Então vamos lá para o PIC-Sim, vou dar um reload. Então observa, ó, que eles estão piscando numa frequência menor, né? Então você tem quase a impressão que os dois estão ativados ao mesmo tempo. Então se eu diminuir mais ainda, né? Vamos lá no compilador. Então se eu diminuir mais ainda, vou colocar aqui 10 milissegundos para a gente ver. Vamos lá no PIC-Sim. Vamos dar um reload. Pronto. Então veja aqui
eu estou alternando a piscada entre os pinos. Eu estou usando um pino só do microcontrolador, que é o RD0, para ativar 2 displays. Então aqui eles estão piscando numa frequência tão alta, né? Uma frequência tão alta que os nossos olhos eles não conseguem ver essa diferença. Então dá a ilusão de ótica para a gente que eu estou ativando os 2 displays ao mesmo tempo. Então essa é a ideia básica da multiplexação, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, posta nos comentários, se inscreve no canal, curta e compartilha com os amigos. Obrigado e até a próxima aula.